Já faz quase 20 anos que toda vez que o Clint Eastwood lança um novo filme, todo mundo, e eu sou culpado disso também, começa a ventilar a possibilidade de esse ser ou não o último filme da carreira do diretor. Mas se em filmes como Gran Torino, como A Mula e Cry Macho, o tema da velhice e o tema da finitude do próprio diretor era parte importante do roteiro, ou seja, ele mesmo estava de uma maneira muito direta refletindo sobre a sua própria finitude, o seu fim. Agora, em Jurado número 2, que não tem nada sobre isso no roteiro, essas especulações vêm principalmente de fofoca mesmo em relação à saúde do diretor, em relação ao fato de ele não estar conseguindo mais ser tão ativo, ter uma mobilidade tão boa no set como ele tinha anteriormente. E se esse realmente for o trabalho derradeiro da carreira do diretor, eu acho sim que é um trabalho digno, apesar de eu já achar, vendo o que as outras pessoas têm comentado sobre esse filme nas últimas semanas, que ele está sendo extremamente superestimado, talvez justamente por ser dirigido pelo Clint, que é para muita gente um dos maiores diretores vivos. Servindo como jurado em um caso de assassinato, o ex-alcoólatra e futuro pai Justin, Nicholas Hoult, enfrenta um dilema moral. Esse dilema é apresentado para o espectador com 15 minutos de projeção, então já vamos tirar o elefante da sala. A gente está falando do fato de que flashbacks começam a mostrar pra gente, ali já no momento da seleção dos jurados, que o protagonista atropelou uma moça na noite do assassinato e provavelmente matou essa menina. Ele achava que poderia ser um animal, ele acaba descobrindo que é uma pessoa, não foi um assassinato doloso, foi culposo, mas a partir daí, e isso já é algo que se resolve em 15 minutos de projeção, como eu falei, não é um segredo, não é um spoiler, o dilema moral, interior, o conflito do personagem, que é muito interessante, passa a ser, ele vai tentar ali naquele júri manipular os outros jurados que estão muito tendenciosos a condenar aquele cara que não é o assassino, e só o protagonista sabe com certeza disso, mas ao mesmo tempo ele vai tentar se livrar de uma possível condenação, vai tentar evitar que as outras pessoas comecem a ventilar a possibilidade de aquilo ser um caso de atropelamento com fuga, né, que os americanos chamam de hit and run, e ele tem esses dois objetivos que são conflitantes, mas que na cabeça dele durante boa parte da projeção ele vai conseguir conciliar. O fato de a gente estar sempre à frente dos jurados e o fato da gente estar também sempre à frente de praticamente todo mundo, do advogado de defesa, da promotora, dos juízes, da família, a gente só tá do lado, digamos assim, do protagonista, no sentido de a gente saber algo que só ele sabe, faz com que algumas etapas do filme se tornem desnecessárias. Por exemplo, os discursos tanto da promotoria quanto da defesa são absolutamente desnecessários, o texto é um texto muito pobre, porque ao contrário de filmes de tribunal que fazem com que o promotor e o advogado de defesa tenham discursos muito sofisticados, muito persuasivos, para fazer a gente admirar aquelas figuras e a gente tentar adivinhar através dos testemunhos, através dos relatos, mas também através dessa estratégia deles de convencimento, o que aconteceu de verdade. Isso cai por terra. E também tem o fato de que aqui os discursos são bem protocolares, parece que o roteirista sabe disso, sabe que não adianta tentar convencer ninguém, porque a gente sabe o que aconteceu, mas essa parte do filme é uma parte muito desnecessária. Muita gente tem comparado o Jurado número 2 e o 12 Homens e uma Sentença, que é aquele filme de 1958, dirigido pelo Sidney Lumet com Henry Fonda no papel principal. É uma comparação óbvia, porque o que o personagem do Nicholas Hoult vai tentar fazer é convencer aquelas outras pessoas. No início, o júri tá 11-1, ele é o único contra a condenação do cara por motivos óbvios, e aí depois cada um vai vendo elementos, vai entendendo melhor a situação, vai mudando quando de repente tá 6-6, e esse processo é um processo muito interessante, e eu gosto muito do fato de o protagonista ser um cara que tem uma bússola moral. Ele não é um cara que tá só querendo se livrar de uma condenação que seria, ao meu ver, injusta também, mas isso é uma discussão diferente, mas ele quer também salvar o cara porque ele sabe que o cara não é o assassino, e essa culpa e essa consciência que ele tem faz com que o dilema dele, faz com que a posição dele seja muito pouco confortável e que a gente se mantenha do lado dele,
pelo menos enquanto ele manifesta essa empatia que é jogada no lixo lá pra frente quando o filme precisa de uma reviravolta no final, mas eu vou falar isso lá na frente. O Chris Messina vive o advogado de defesa. Ele é um cara que eu considero normalmente subestimado porque ele vive personagens comuns, homens normais que têm ainda um senso de ética e um senso de moral, mesmo que já, eu não diria corrompidos, mas com certo cinismo pelo sistema. Mas por outro lado, a Toni Collette, que também é uma atriz maravilhosa, tá vivendo aqui uma das piores personagens que eu lembro dela ter que interpretar nos últimos anos. A personagem dela, que é a promotora, é completamente estereotipada, caricatural. O filme já começa com ela indo pro tribunal, conversando com alguém no telefone lá no carro e falando de uma maneira muito óbvia e sem culpa, sem arrependimento nenhum, como aquele julgamento uma oportunidade pessoal de promoção para a carreira política dela. E ela até fala, não, esse cara é um cara que tem histórico de violência, ele é o cara que todo mundo vai querer condenar, ainda mais nos dias de hoje, com essa coisa de direito das mulheres e tudo mais. É uma personagem cínica de uma maneira muito estereotipada. É muito difícil acreditar que alguém teria um cinismo tão grande, e ela é uma vilã praticamente durante o filme inteiro. E ela também vai ter uma virada completamente inexplicável, inacreditável no terceiro ato do filme, quando esses dois personagens vão inverter os papéis. E é claro que eu vou liberar um spoiler aqui, mas é um spoiler pequeno, eu não acho que vai atrapalhar a sua experiência. Eu considero completamente inverossímil que o personagem do Nicholas Hoult, que a gente conheceu durante o filme inteiro, que é um cara consciencioso, vai de repente assumir uma postura tão egoísta como ele faz, assim como a Toni Collette tem uma mudança drástica, e é aquela coisa que o Clint Eastwood adora, aquele idealismo ufanista americano dela olhar para o símbolo lá que diz em Deus nós confiamos, que é a frase que tá no dólar, que tá na Constituição americana, tudo mais, e aí ela tá olhando e aquilo faz com que ela tenha uma epifania e isso mude a postura dela, ou pelo menos comece a fazer com que ela se arrependa da maneira com que ela tá tratando aquele caso. É muito piegas, é muito clichê e, como eu falei, pouco crível. Além do fato do protagonista ter essa virada de personalidade mesmo e de intenções que é completamente irreconhecível, a gente não consegue mais conectar esse personagem ao que a gente tinha conhecido antes. Outro problema que atrapalha a interpretação dele, que é boa durante boa parte do tempo, a gente compreende a culpa, a dor, a tortura interna dele, é a mise-en-scène, que é o termo que a gente usa, o termo técnico para encenação do Clint Eastwood, que é um diretor, claro, nonagenário, ele tá quase com 100 anos. Então, eu não vou criticar a encenação dele, que muitas vezes é preguiçosa, de um ponto de vista moral, obviamente. Eu jamais chamaria um diretor de 95 anos, sei lá, de preguiçoso. Ele, pelo contrário, de um ponto de vista humano, é uma inspiração. Sabe aqueles memes que falam Clint Eastwood com 95 anos, ou pode ser qualquer outra pessoa, e vê o cara lá super ativo no set de filmagens, eu com 35, e mostra uma pessoa, sei lá, com dificuldade de levantar da cama? É bem isso. Mas quando eu falo que a mise-en-scène, que a encenação é preguiçosa, eu quero dizer que um problema que o Clint Eastwood sempre teve, mesmo quando era jovem, era de muitas vezes confiar muito na encenação, na coreografia das cenas e também na interpretação dos atores na primeira ou na segunda filmagem, no primeiro ou no segundo take, e já continuar filmando. Ele sempre filmou muito rápido e nunca demonstrou esse perfeccionismo que alguns diretores, como Kubrick, por exemplo, exagerava pro outro lado, mas vários outros diretores apresentam, de tentar realmente achar o melhor ângulo, de achar a melhor interação entre os personagens para gerar o máximo de verossimilhança, de naturalismo e também de convencimento do público. E agora, é claro que na terceira idade, essas características do cinema do Eastwood estão cada vez mais evidentes. Tem uma cena, só para vocês entenderem melhor do que eu tô falando, em que o personagem do Nicholas Hoult deixa cair de propósito uns papéis junto com o personagem do J.K. Simmons, que é completamente descartado do filme de uma maneira abrupta, diga de passagem, isso é um problema do roteiro. E ele tá fingindo que ele deixou cair aquilo, e aí quando vem uma mulher que trabalha no tribunal pra pegar, ele finge que tá saindo assim, desculpa e tal, e ele acaba não querendo recuperar aqueles documentos, porque ele queria entregá-los desde o início, e aquilo é feito de uma maneira tão risível, de uma maneira tão artificial, que obviamente, como eu falei, um diretor que tivesse mais disposição para tentar de novo, e de novo, e de novo, até a cena ficar mais natural, conseguiria um resultado melhor. Ai, mas ele tem 95 anos. Sim, mas eu acho que nesse caso seria um papel muito mais apropriado para um assistente de direção. E como uma crítica cinematográfica, eu vou repetir isso porque eu não quero esse tipo de comentário. É sobre cinema e não sobre moralidade. Eu tô falando sobre o efeito na tela, e eu
não tô chamando ninguém de preguiçoso de um ponto de vista moral. Assim como essa cena, tem várias outras, principalmente cenas que envolvem figurantes ou então alguns dos atores mais coadjuvantes do filme, que acabam ficando muito artificiais, parece aquela coisa de comercial mesmo, de televisão antigo, dos anos 90, o que não é, eu acredito, o efeito que o Clint Eastwood ou qualquer outro diretor gostaria que os seus filmes tivessem. Menos, gente, menos. Jurado número 2 não é essa maravilha que vocês vão ver alguns fãs falando aí na internet, mas é um filme que tem o seu valor, eu gostei de ter assistido. Se vocês assistirem, venham aqui dizer nos comentários o que acharam do filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Claro, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau! You know what to do.